O documentário se tornou a forma de eu segurar as minhas próprias memórias. Acho que eu não encontrei outro jeito e nele eu posso fazer um grande arquivo das coisas que eu vivo, que eu sinto, e que me tocam, que me atravessam. Às vezes uma imagem não pode parecer banal para a maioria das pessoas, pode ser só uma pequena fagulha na imensidão, mas são essas imagens que mais me tocam, que mais fazem sentido na minha vida. Eu me chamo Gabriel Celestino, eu sou psicólogo documentarista. Acho que tudo começa lá quando eu ainda era pequeno. E essa é uma coisa que eu tenho pensado, tenho me posto a pensar nos últimos meses, sobretudo nesses meses de pandemia, onde a gente fica muito tempo sem aquelas atividades todas que a vida, como era antes, pedia. Então nesse tempo tenho pensado sobre como foi a minha entrada no documentário e quais são as raízes disso na minha própria experiência de vida, desde os momentos mais remotos. E em primeiro lugar, eu acho que o meu interesse pelo documentário surge quando criança. A minha mãe, ela geralmente pedia alguma câmera emprestada de alguma tia minha. Eu não lembro de nós termos uma câmera fotográfica. Mas é a partir da foto, dessa matéria, que eu começo a me interessar pelas histórias dos outros, pelas histórias que as coisas do mundo têm para contar. E por alguma profundidade que talvez eu já percebesse na relação de nós, humanos, com a imagem. Eu lembro que a minha mãe, ela comprava um filme fotográfico quando tinha alguma festa, Natal, Ano Novo, aniversário, essas datas que a gente comemora. E lembro que ela dividia entre eu e meus irmãos, éramos em 3, somos 3, e eram 12 fotos para cada um. E ali a gente se entusiasmava e fotografava, então. E para além disso, também os álbuns de fotografia da minha família eram motivo de reuniões. Volta e meia a gente se reunia, eu, minha mãe e meus irmãos, para olhar as fotos. A gente já reviu as fotos inúmeras vezes, acho que muitas famílias fazem isso. E ali a gente via fotos anteriores aos nossos próprios nascimentos, fotos antigas. E eu sempre fui muito curioso com as histórias por trás de cada fotografia. A minha mãe tem uma foto que ela tá assim na beira de um precipício, o vento bate nela assim, e aquela foto sempre me despertou muita curiosidade. Eu queria saber como ela tinha chegado até lá. Eu via minha mãe como uma mulher muito dentro de casa assim, e aquela história era de uma viagem que ela tinha feito para a Serra de Santa Catarina. E numa experiência, assim, uma aventura que ela teve e que ficou registrada em uma foto. E para além dessa foto também tinha o fato de que nesse mesmo passeio ela teria ido e teria dormido uma noite em cima de uma daqueles morros que tem na Praia de Torres, aqui no Rio Grande do Sul. Essa história eu fico sabendo a partir dessa foto, de uma conversa que a gente teve lá atrás.
Então, pensando esse ano sobre o que me faz, o que me toca no documentário e por que eu me envolvo com o documentário depois de vários anos, acredito que tenha sido primeiro esse interesse pelas histórias que a imagem pode contar. Nesse primeiro momento a foto, uma imagem congelada, e hoje a imagem em movimento. A imagem em movimento com todas as suas implicações afetivas, estéticas. Eu sou psicólogo também e eu me aproximo da produção de documentário logo no primeiro ano de psicologia, né? Paradoxalmente, enquanto eu estava estudando, né, teorias da psicologia, cognitivismo, psicanálise, teorias sistêmicas, né, tipos de personalidade e essa coisa toda que a gente vê na psicologia, eu me encontro com um grupo de pesquisa coordenado e organizado pelo Leônidas Tasqueto, que é um professor, e ali eu começo a ter contato com essa dimensão do audiovisual e do documentário como uma possibilidade de constituir, criar narrativas sobre as experiências humanas. Então, naquele momento, eu entro no grupo num momento em que o audiovisual estava começando a ser uma ideia, né, uma ideia de uma possibilidade de pesquisa, uma possibilidade de linguagem dentro da pesquisa acadêmica, que dialogasse com educação e psicologia. Então nós começamos a pesquisar as experiências de mobilidade acadêmica, aqueles alunos que vão para o exterior e têm uma experiência, vivem em outro país, em outra cidade, e o que dessas experiências atravessam essas pessoas que vão para esse desconhecido, para esse mundo. E aí a gente faz um documentário. É um documentário composto de entrevistas, que se chama Poéticas da Mobilidade, um documentário que tem mais de 40 entrevistas. Foi um documentário muito, assim, um processo interessante para mim, porque ali eu pude me experimentar em diferentes regiões da produção de algo. Claro, estávamos produzindo um documentário amador, nenhum de nós tinha participado de nenhuma produção assim de documentário, mas foi interessante porque ali eu pude me experimentar enquanto aluno de psicologia, enquanto aspirante a documentarista. E então eu pude participar e fazer algumas entrevistas com várias pessoas, pude escutar essas histórias e essa parte me interessava muito, poder escutar o outro, poder trocar de alguma maneira, entender um pouco o que se passa dessa experiência no exterior, no estrangeiro. Então foi muito interessante, assim. Para além disso, eu também ajudava na parte técnica, né? Então tive que aprender a gravar, tive que aprender a editar. Então foi um processo ativo, onde eu fui aprendendo conforme o tempo foi passando. Duraram 7 meses a produção, a gente fez um lançamento na própria universidade e o filme hoje é disponível assim, no YouTube e tudo mais. Mas foi uma experiência de aprendizagem constante. Eu tive que ler muito sobre como, assim, a parte técnica, de como editar, de como a parte humana de fazer as entrevistas. Em alguma medida a gente tinha um apoio maior, porque era, né, o Leônidas psicólogo, e o pessoal do grupo de pesquisa também, a maioria era da psicologia, já estava mais avançado no curso, eu estava no início ainda, mas então tínhamos vários atores, várias atrizes ali trabalhando para que isso confluísse de uma maneira fluida nessa parte, né, humana da coisa. Então foi assim um trabalho muito interessante. E que me introduz nesse universo do documentário
de uma maneira que eu, depois disso, assim, eu comecei a dar muito mais valor às imagens que eu produzia. Naquela época eu tinha feito 1 ano que a minha mãe tinha morrido, minha mãe faleceu de câncer, né? Foi um processo muito difícil, e durante essa produção eu me dei conta de que, para além das fotos, que temos muita em família, eu tinha pouquíssimo vídeo, imagem e movimento dela. E conforme o tempo passa, a gente vai esquecendo de dimensões importantes dessas pessoas que se vão, e uma delas é a voz, é a maneira como se movimentava. Então eu passo a capturar imagens para além de um projeto fixo, de um projeto que vai ser executado, mas eu passo a fazer uma espécie de relicário de imagens que me tocam, que me atravessam, que fazem sentido para mim e que não necessariamente eu vá traduzi-las e vá colocá-las em cena num filme. Por mais que eu pense nisso, e em alguma medida já tenho utilizado essas imagens nos meus projetos atuais. Bom, em 2017, a convite de um professor da universidade, depois que ele já tinha assistido ao Poéticas da Mobilidade, ele achou interessante a linguagem de usar um documentário para poder mostrar um processo de pesquisa que estava ocorrendo ali dentro de um grupo da universidade. E ele nos pede, né, ao Leônidas, a mim, ao nosso grupo, que a gente possa montar um documentário sobre um projeto que ele desenvolveu em Moçambique, na África, com crianças. Um professor da enfermagem, da educação física, aliás, era um professor da educação física, e tinha algumas pessoas da equipe dele que eram da enfermagem, e eles foram a Moçambique fazer um projeto de saúde. E o tema principal, né, era infâncias e o HIV-Sida na África, que é especificamente em Moçambique. E isso foi um tema que nos tocou, nos sensibilizou, e a gente acaba entrando, então, né, mais nesse momento como produtores, editores daquilo que, na verdade, é um documentário feito de acervo. Então a gente monta esse filme, eu ajudo na montagem, faço uma narração, é um filme simples, é um curta documentário, mas que me introduz numa outra dimensão, que é uma dimensão do acervo, né? Essa dimensão de como o acervo é importante no fazer de um documentarista, de uma documentarista. E é muito importante ter o máximo possível de elementos para que você componha um filme, e que até então a gente não tinha explorado tanto, né? A gente tinha feito um documentário primeiro que eram praticamente só entrevistas, que é possível, e é uma linguagem que eu e o Leônidas, nós gostamos muito de utilizar. Em 2018 a gente produz o nosso terceiro documentário. Nesse eu assino a co-direção. Ele se chama Sobrevivências. É um documentário com histórias, né, experiências de preconceito de gênero e sexualidade. São 14 pessoas que contam suas histórias, todas elas são atravessadas por preconceito, desde a infância. O meu pai soube bem depois. Ele soube através de uma mensagem do meu celular que a gente estava escondendo, porque ele não podia saber, porque ele tinha problemas cardíacos. Então ele soube, e no outro dia na escola ele foi me buscar e falou que desculpa.
Ele falou que não ia tomar mais os remédios dele, que era do coração, e ia deixar que Deus levasse ele. Porque ele não queria ter uma filha homossexual. É um filme que surgiu de uma proposta, de uma ideia, que a coordenação do curso dentro da psicologia, sabendo que nós trabalhávamos com imagem e movimento, ela propõe ao Leônidas que o grupo dele e que nós, então, produzíssemos alguma coisa para a Semana da Luta Anti-LGBTfobia, que ia acontecer dia 17 de maio daquele ano, de 2018. Isso era início do semestre, então era março ainda. Tínhamos pouco tempo, cerca de 2 meses para fazer alguma coisa. E surge a ideia de fazer um documentário, né? Como a gente já vinha trabalhando com isso e era um tema, né, que nos atravessava, né? Eu por ser homem, gay, o Leônidas também, e o nosso grupo de pesquisa, na verdade, quase todo era LGBT. Nós abraçamos a ideia e começamos a desenhar e a pensar esse filme. É um filme que me toca muito até hoje. Eu acho que é um filme que repercute assim na minha história. Eu dou meu depoimento nesse filme. Então eu faço a co-direção, eu dirijo junto com o Léo e também dou meu depoimento. Foi um filme muito forte, eu fiz todas as entrevistas, né? Foram 14 entrevistas, 15 com a minha. Uma delas não entra para o filme, por questões assim, a pessoa deu o depoimento e depois ela voltou atrás, por medo assim, de represália dos pais e tal. E foi um filme difícil de fazer, foi porque eu tive que me colocar junto com dores assim, que nunca tinham sido faladas, dores que nunca tinham sido anunciadas. Pessoas que estavam com histórias entaladas ali para serem ditas e que de repente, com aquela ideia, houve um espaço para que essas histórias fossem contadas pela primeira vez. Muitas das pessoas que foram entrevistadas eu não conhecia, eu conheci na hora da entrevista e a gente usou uma metodologia que assim, eu não tinha lido nada sobre isso, não sabia exatamente como fazer, mas também comecei a pensar assim que antes de gravar, que deveria, que poderia, que gostaríamos que fosse um filme sensível, assim, que pudesse tocar, que pudesse sensibilizar, que não fosse pedagógico, informativo. A gente queria aproximar essas pessoas do telespectador, desse outro aí que escuta, e acho que é um dos objetivos que a gente consegue atingir. No momento a gente faz ali, eu começo a desenhar assim, a possibilidade de um setting um pouco diferente do setting convencional de entrevista, que é um entrevistador na frente, e eu gostaria que a pessoa ficasse de frente para a câmera, era uma coisa que eu queria muito, eu não queria nada, né, que saísse de fora do plano, eu queria que o plano ficasse espectador e pessoa, essa dimensão afetiva, essa imagem afeto direto em relação com aquele que assiste. Então o filme é uma intimação, assim, ele intima o outro a escutar a sua história, as suas histórias. Você tem que ter coragem para assistir até o final, porque são histórias muito duras, é um filme denso, não são histórias fáceis de escutar, porque a gente tem dimensão do quanto o problema da LGBTfobia é sistêmico e está na sociedade inteira disseminado, em todos os seus contextos e meandros. Então tem histórias que atravessam o ambiente escolar, a família, a rua, sabe? Esses outros marginais que estão na nossa volta, os vizinhos, e como as vidas de lésbicas, gays e bissexuais, que são um público que a gente conseguiu contemplar no filme,
como as histórias deles são completamente marcadas. Bom, atualmente eu tô envolvido em 2 projetos de documentário e já estou pensando num terceiro. Um deles já está em fase de finalização, que é um documentário que vai contar a história de uma atriz e professora da rede pública aqui do estado do Rio Grande do Sul, que trabalhou com teatro, arte, educação a vida inteira. Então a gente está fazendo um documentário biográfico, é uma nova linguagem, não conhecíamos, eu e o Leônidas de novo, a dupla eterna, né? Hoje somos casados, então nós estamos trabalhando juntos freneticamente. O segundo documentário ainda está em fase de elaboração, está mais no meio do processo, um documentário que eu estou fazendo de maneira independente, que chama Terra, um documentário que eu tenho mesclado imagens, das imagens que eu tenho captado nos últimos anos, e eu busco fazer uma crítica e levantar uma reflexão sobre o mundo como ele está, ainda mais num contexto pandêmico. Esse é um projeto que surge nesse momento de pandemia, né, de coronavírus em 2020, que é um momento que atravessa a vida de todos, e acho que falar desse tema amplo, que é a Terra, o nosso planeta, é importante e tem feito sentido para mim. Hoje é o último dia da Terra. Ela está se despedindo de nós. Essa brisa é seu último suspiro. Olha como as folhas se mexem. Você lembra a última vez que reparou nisso? E essas fendas que se abrem? Elas parecem com lâminas. Tecidos naturais. Como se fossem tecidos. E corre, corre, corre. Tá acabando. Hoje é o último dia da Terra.